Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a Carlos Matheus Bruxer, dia 22 de julho de 2025. Um aspecto bom, extremamente frutífero que a gente tem aí no mundo à nossa volta, que a gente pode tirar de proveito para nós, que realmente edificam o ser humano ainda, é a cultura. A cultura, ela tem o poder de não necessariamente estruturar algo logicamente de forma racional, ou de não necessariamente estar perfeitinha ali intelectualmente, mas às vezes ela faz uma ponte entre uma imagem e aquilo que o ser humano tem dentro dele. Então, ao observar aquilo, o ser humano pode tirar junto com a imagem, junto com aquela visão, junto com aquela experiência, junto com aquele sentimento que a cultura vai trazer, algo para ele próprio. Por exemplo, determinada pessoa pode estar fazendo um prato de comida ou alguma coisa ali na área da culinária, ao mesmo tempo ela atrela aquilo a alguma coisa simples na vida, né? E isso se torna simbólico, mesmo que isso não seja comprovado cientificamente, né? Como muitas pessoas gostam, ainda assim se torna uma ponte, né? E isso se torna algo bom, algo de frutífero. Ou às vezes determinada pessoa pode atuar em alguma arte marcial, e a arte marcial vai imitar determinado animal. Então os mecanismos ali de ataque e defesa, ao a gente observar aquilo, vão trazer algo que edifica um ser humano. O mesmo se dá na música, né? A música verdadeira tem esse poder de tocar o interior do ser humano. Só que tudo isso, né, todas essas coisas culturais, elas só conseguem atingir o interior do ser humano se o ser humano primeiramente se conhece. O ser humano, ele precisa primeiramente, o primeiro passo para a vida do ser humano é se conhecer. É só com o autoconhecimento que ele consegue olhar também para a cultura e principalmente para a cultura verdadeira. Quantas pessoas hoje em dia gostam de funk e de sertanejo universitário, né? Letras que degradam as mulheres, degradam os homens também, quando falam ali dos chifres que eles tomam na balada e tudo mais. Isso tudo vai por um lado de pessoas que gostam daquilo porque não se conhecem, porque não sabem quem são, então não sabem também o que é cultura e acreditam que isso aí que temos no mundo hoje em dia é cultura. Não é. É a degradação da cultura, é a baixeza do nível musical, é a baixeza do nível do que é a feminilidade, é a baixeza de todos os âmbitos da vida, né? Nas putarias, nas sexualidades que o ser humano vai impondo e vai colocando na vida por aí. Então o ser humano só consegue conhecer realmente de cultura se ele primeiramente se conhece. Se ele se conhece, se ele sabe quem ele é, ele consegue compreender, às vezes, uma obra teatral, consegue compreender uma obra musical, consegue compreender uma sinfonia, né? E ao ele olhar para a sinfonia ela vai, ou para o aspecto verdadeiro da cultura, a cultura ela vai trazer esse apanhado geral da vida e vai retornar isso para o ser humano em forma de compreensão, de imagem, de sentimento, e isso é absolutamente fantástico ainda, né? Então, a cultura ela vai sempre permanecer, a cultura vai sempre ser algo sagrado para o ser humano, porque cultura é o que o ser humano faz de melhor, cultura é o que o ser humano é, né? A cultura faz parte de quem nós somos. E a gente pode constatar, assim, que nenhum escritor bom conseguiu escrever algo de bom sem antes se conhecer. Nenhum filósofo foi bom ao ponto de fazer uma filosofia boa sem antes se conhecer. Quantos que tentaram formular uma nova filosofia, tentaram formular uma nova forma de ver a vida, mas como não se conheciam primeiramente, como não se situavam no mundo e na realidade, escreveram coisas que fogem da realidade, que são intelectualmente ali bem estruturadinhos, bem bonitinhos aparentemente, mas não dizem nada, né? São vazios, são bonecos, né? Então a gente tem esse aspecto. Outro aspecto extremamente interessante nesses meios culturais e nesses meios da vida de se observar é que o ser humano ele tem as suas características de aprendizado e ele aprende pelo amor
ou aprende pela dor. E a vida, ela naturalmente vem a todo momento tentando nos ensinar por amor. A todo momento a realidade tenta nos jogar algo para que a gente aprenda. A espiritualidade verdadeira, a luz, ela vem de tempos em tempos nos auxiliando, nos alertando, nos jogando para a gente seguir em direção a ela. Porque é isso que a criação quer, né? A criação quer que o ser humano não permaneça nessas trevas e nessas penumbras. Então, o ser humano sim tem esse atributo em favor dele da luz, não que ela implore pelo ser humano, mas que ela tenha a vida, ela naturalmente ela tem esse aspecto de querer mostrar, de querer ensinar. É só abrir um pouco as vendas que o ser humano enxerga isso. Ou então ele aprende pela dor. E no decorrer da história, geralmente o ser humano deixou para aprender com a dor. É por isso que a gente constata lá que o povo judeu, né, depois de passar anos de escravidão, é que eles conseguiram uma abertura espiritual. É aí que eles conseguiram uma misericórdia, né, uma consonância com a verdade, com aquilo que é verdadeiro. Depois, inúmeros filósofos ou escritores ou peças de teatro que eram extremamente ligadas ali com a pobreza material, conseguiram tirar o que tem de melhor na cultura. Por que que isso acontece? Porque aparentemente é na pobreza ali que o ser humano enxerga a realidade como ela realmente é. Não que não tiveram bons escritores, né, dos lados mais ricos da sociedade, tivemos também, mas é principalmente quando uma nação está em pobreza, quando uma pessoa está em pobreza que ela aprende. Isso não é porque a pobreza ensina, não é que a pobreza ela tem que ser louvada, mas aparentemente o ser humano só aprende pela dor. Aparentemente é só quando ele está ali nos momentos de dor, de desespero, que ele consegue enxergar a realidade, consegue pedir misericórdia, consegue pedir o caminho verdadeiro, né? E a gente tem esse aspecto trazido para o nosso mundo hoje em dia, onde o ser humano vai aprender pela dor, para que o mal saia dessa terra, para que o ser humano crie e trilhe um caminho jubiloso, em constante agradecimento e consonância com Deus. O mal terá que ser lavado, e para o mal precisar ser lavado, o ser humano poderia aprender pelo amor, poderia se erguer um pouquinho, abrir os seus olhos e olhar para a verdade de forma sincera. Mas caso contrário, né, surge as dores, surge o mal tendo que sair da terra de forma mais severa. E é isso que a luz vem trazendo para o ser humano, né? Essa tentativa de que o ser humano abra seus olhos. Felizmente, a cultura ainda nos acompanha. A cultura verdadeira ainda é positiva para nós no mundo atual, para a gente olhar para ela e enxergarmos a nós mesmos. Agradeço de coração a quem assistiu, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!